grande elevo espiritual, a palavra de Deus será esclarecida. Você talvez nunca tenha visto ou ouvido sua jornada de fé. Comigo está aqui, Rádio Eclésia, querido amigo, todo pregador da palavra de Deus, diácono da casa do Senhor, grande servo de Deus, que estará contribuindo esse primeiro podcast da Rádio Eclésia. Está comigo aqui ao meu lado também, grande querido amigo, também obreiro, pregador da palavra de Deus, Oséias Neri, contribuirá com seu comentário bíblico que Deus já colocou no coração. E aqui atrás das câmeras está o querido amigo Edmilson, aqui, lamentou. Grande projeto, toda a cidade. Queridos, desde já nós vamos iniciar nosso bate-papo, nosso curso com o querido amigo Ivanildo. Ele vai dar isso ao nosso tema da tarde. Ivanildo. Olá, meus irmãos. Boa tarde para os ouvintes. Paz do Senhor para todos que ouvem. Quero meu irmão, amigo Rick, pregador do Evangelho. Ao meu lado está meu grande Oséias. Temos hoje o privilégio de falarmos a respeito do Sermão do Monte. Quero já de imediato fazer uma pequena questão a respeito do. A gente sabe que o Sermão do Monte é comentado pelo Cristo a respeito do que é a vida cristã. A gente entende que 5 do Evangelho de Mateus, Jesus ele está falando a respeito da jornada cristã, retidão, fala sobre fidelidade, fala sobre a vida do discípulo. Há quem diga que se nós perdêssemos todas as páginas da Bíblia, existisse somente o Sermão da Montanha, é o suficiente para nós chegarmos ao céu. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele fala a respeito da bem-aventurança. Ele diz que bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Diz que bem-aventurado são os tristes de coração, felizes, porque eles verão a Deus. Eu quero nessa tarde trazer ao seu coração a reflexão dentro desse capítulo. Jesus ele tem algo para você lhe dizer. Se vivermos de acordo com aquilo que ele determina e estabelece, o reino de Deus para nós é garantido. Irmão Oséias. Irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que estão aí, plataformas digitais, acompanhando essa programação. Desde já gostaria de saudar ao nosso querido Edmilson, nosso querido Henrique, ao querido Ivanildo. É muito importante, o coração se alegra de estar aqui nessa tarde, para juntos trabalharmos um texto que não é novidade, né? Um texto que não é novidade, não é novo. Todos conhecem, ou por que não dizer a maioria. E pegando a introdução do querido amigo Ivanildo, ele falou algo muito importante, que o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ele é tão valioso, assim como toda a Bíblia, mas que se só tivéssemos acesso a este sermão, daríamos para viver tranquilamente, né, na prática das doutrinas cristãs. E é interessante que o capítulo de número 6, hoje nós sabemos que esse Sermão do Monte abrange 3 capítulos. O capítulo de número 6, ele também vai falar, Jesus vai falar, é Jesus que está dizendo, é Jesus que está falando e dando conselho para todas as áreas da vida. Observamos aqui do versículo 1 do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. Observe que Jesus começa dizendo que guardai-vos de fazer esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Só este versículo aqui
já é um grande conselho para a vida. Jesus está dizendo, olha, você quer fazer alguma coisa que quer agradar a Deus, é você fazer sem ter aquela expectativa de ser visto pelos homens. Mas lá na frente você vai ver o próprio Cristo dizendo que a importância é que Deus que tem que ver. Então, Jesus ele bate nessa necessidade, porque às vezes temos essa necessidade de fazer e ser visto. Então, amado Henrique, amado Ivanildo, irmão Edmilson, Jesus já bate em cima disso. É bom, é louvável você fazer, você ajudar, mas melhor que isso é a sua intenção. Porque às vezes você ajuda, você faz, mas a sua intenção não é louvável. Jesus diz, olha, cuide para quando você estender a sua mão para ajudar alguém, a sua outra mão não veja. Então, isso aqui já é um conselho para a vida. Já é um conselho para você levar para a sua vida. Tá indo do versículo de número 4, indo para o versículo de número 5, até o versículo de número 6, Jesus ele ensina acerca da oração. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois e comprases em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Observe, Jesus primeiro fala, quando você for dar esmola, for ajudar alguém, você faça, mas não cuide do seu sentimento ser visto pelos homens. Agora Jesus está dando outro conselho. Olha quão profundo e quão valioso é este sermão. Esse versículo de número 5 ao versículo de número 6, Jesus diz assim, quando você for orar, não tenha cuidado que as pessoas vejam, que as pessoas te enxerguem, porque os fariseus tinham essa mania, Jesus diz no texto, né, que oravam em pé na sinagoga, nas esquinas para ver. Isso para mim, Ivanildo, Henrique, os irmãos que aqui estão, é a hipocrisia, né? O próprio Jesus falou, a questão de ser visto. Porque a sua vida de comunhão, de intimidade com Deus, homem nenhum precisa ver. Na verdade, ela é exposta na sociedade através dos seus frutos. Mas quando você vai orar, quando você vai ajudar alguém, não necessariamente alguém precisa ver. Observe, Jesus já deu conselho acerca de esmola, já deu conselho no capítulo 6 acerca da oração. Agora, saindo do versículo 5 e 6, indo para o versículo 7 e 8, Jesus diz, olha, não orando, não useis de vãs repetição, como os gentios, que pensam que por muitos falares serão ouvidos. Pior que você orar para querer ser visto, mostrar uma falsa espiritualidade, é você focar nessa questão de quantidade de oração, porque Jesus está falando sobre oração aqui, e é interessante a gente ressaltar isso aqui, porque a nossa vida de oração, temos que preocupar mais com a questão da profundidade do que a quantidade. Como assim, Osés? Não é para me orar? Sim, claro que é para termos uma vida de oração. Mas às vezes quando nos ajoelhamos, queremos até cronometrar. Não, vou orar 1 hora, vou orar 2 horas. Isso depende da sua profundidade e da sua dinâmica, da sua vida espiritual com Deus. Mas melhor que você se preocupar com a quantidade, com a extensão, falando da questão de tempo de oração, é a profundidade, é seu nível de intimidade. Então Jesus fala sobre esmola, Jesus fala sobre a questão de orar e não ser visto, e agora Jesus está ensinando como orar. Jesus diz, olhe, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, porque pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, e pulando aqui já para o versículo 16, o 16 ao 18, olha o que Jesus diz. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto. Isso aqui é muito interessante. Capítulo 6, versículo do 1 ao 5, Jesus fala sobre a questão de esmola. Versículo 5 a 6, Jesus fala sobre a questão da oração. Do versículo 7 a 8, Jesus fala da questão de não repetir as palavras, pensando que por muito falar serão ouvidos. Agora Jesus está tratando a questão da vida, do jejum na vida do crente. Observe, Ivanildo e Henrique, o quão profundo é este capítulo. Fala sobre a questão social, você dá esmola, você ajudar. A sua questão espiritual, tratando da sua intimidade com Deus, que é melhor que ser visto pelos homens é ser visto por Deus. A questão de como orar, e se você for ver, eu até pulei aqui, adiantei, mas se você for ver ainda nesse capítulo aqui de número 6, Jesus fala sobre a questão do Pai Nosso. Ele fala a questão do Pai Nosso, ensinando, dando a base da oração. Mas aqui esse versículo do 16 ao 18, Jesus está ensinando a questão do jejum. E ele diz, olha, quando você for jejuar, não vos mostreis contristados,
como os hipócritas. Ou seja, assim como você, quando for dar esmola, quando for ajudar alguém, não ter o cuidado de tocar a trombeta e todos saberem que você está ajudando, a mesma forma é o jejum. Você jejuando, você não precisa mostrar que está jejuando, você não precisa dizer que está jejuando. E isso aqui é muito interessante, né, nosso amado querido Henrique? Justamente isso. Quando a gente percebe essa questão do jejum aqui, é, ele vai aparecer dentro da questão associada à hipocrisia, porque a ideia era que alguém percebesse que você estava fazendo. E com isso você receberia aquele reconhecimento. Olha como ele Sim. ora, olha como ele jejua, olha a quantidade de tempo que ele gasta orando, olha a quantidade de dias que ele passa jejuando. É justamente nessa ideia que o conselho de Jesus está atingindo. É justamente nessa ideia que o conselho de Jesus está sendo operante. Então, faça conforme fazem os Os hipócritas, fariseus. porque a ideia dessa devoção, a ideia dessa prática espiritual é para o seu próprio elevo externo, para o seu próprio reconhecimento, para a satisfação do seu próprio ego. E quando Jesus está falando sobre isso, é justamente da forma interna. Vocês não precisam fazer assim. A ideia que eu ensino a vocês aqui não é que vocês se exponham nessa atividade, mas que essa atividade exponham quem vocês são. É porque tudo isso vai refletir no espiritual. Exatamente. O espiritual não é visto, né? São Exatamente. fundamentos, são alicerces que são invisíveis. Exatamente. Tudo aquilo que é espiritual não é visível. Entendendo? Exato. Comunhão com Deus é uma coisa que é perceptível, mas não é visível. Você não pode olhar para uma pessoa e literalmente dizer se ele tem ou não comunhão com Deus. É por isso que Jesus fala a respeito do que você falou. A oração entra no seu quarto, fecha a porta, ora a Deus em secreto, e Deus que vem em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Né, Publicamente. Oséias? Sim, e é isso que diferencia da verdadeira espiritualidade e da falsa espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira comunhão com Deus, você não precisa mostrar que tem, você não precisa falar que tem, você não precisa tocar trombeta que pratica jejum, oração, esmola, mas a falsa sim, porque a falsa ela se caracteriza só no externo, só no alguém ver, eu fazer para alguém ver, eu fazer para alguém ver, para alguém aplaudir, mas Deus ele não aplaude esse tipo de essa prática, né, esse comportamento. Muito bem. Exatamente isso. Conforme analisado dentro do que já foi dito para os meus colegas, a gente vai chegar dentro na sequência da perícope dos textos, a gente chega dessa vez no capítulo 7. A gente poderia usar aqui um contraste entre o capítulo 7 de Mateus e a mesma ideia do capítulo 24, capítulo 7, versículo 24 de Mateus, que vai estar lá a parábola dos dois construtores, e usando a mesma parábola aqui no livro de Lucas. Nessa ocasião, Osés, eu vou ficar aqui com a ideia narrada através do livro de Mateus, e a gente vai perceber grandes, grandes questões aqui que está embasada, que está embutida dentro do ensinamento de Jesus. Sim. Você vai perceber, vocês vão concordar comigo na fala, vocês vão perceber que Jesus vai usar diversos tipos de ensinamentos, ou melhor dizendo, diversos tipos de didáticas no seu ensinamento. E essas didáticas que Jesus vai usar vai simplesmente cooperar para o facilitamento, para facilitar o entendimento daqueles que lhe ouvem. Porque boa parte das pessoas que sentavam para ouvir Jesus não eram pessoas, não eram também, não eram só pessoas eruditas, não eram só pessoas com capacidades acadêmicas ou bem preparados, eram também a grande população pobre, a grande população humilde. Todas Então, as classes, né? todas as classes. Então você entende aqui que Jesus está simplificando essa linguagem para ser acessível a todos que lhe ouvem. Quando eu li o capítulo 7, Oséias, Ivanilson e nosso querido ouvinte, eu percebi que aqui Jesus consegue usar
várias ferramentas didáticas dentro das linguagens, né? E a gente vai ver aqui Jesus usando linguagem comparativa. Jesus está usando dentro desse capítulo a linguagem comparativa, a linguagem que é a parábola em si, né? Que é um modelo de linguagem, a linguagem parabólica, que são as parábolas, a linguagem comparativa, e uma linguagem antitênica, que é uma linguagem de comparação, não no quesito das duas casas, ou da casa que simboliza a vida do construtor, mas dos resultados entre o construtor que construiu a sua casa sobre a rocha e do construtor que construiu a casa sobre a areia. Vale a pena passar pelo texto, nós vamos ler o texto aqui, e logo a gente dá um discorrimento, dando um enfoque aqui nas questões do texto. Olha bem, em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, o texto diz assim: E todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem que ele é prudente e que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E caiu uma torrente, e soprava os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, a casa não caiu, porque estava fundamentada sobre uma rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, que também edificou sua casa, e ele edifica sobre a areia. Versículo 27. E caiu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e com ímpeto contra aquela casa, e a casa caiu. Versículo 27, foi grande a sua ruína. Quando a gente começa a ver aqui, ó, no versículo, no capítulo como um todo, a gente vê Jesus ensinando pelas parábolas, que é o contar de uma história, né? O contar de uma história para, através dessa história, falar sobre questões espirituais. Então, quando Jesus conta a parábola dos dois construtores, Jesus está querendo atingir aqui uma esfera espiritual na mente de quem ouve. Porque a construção aqui é usada um exemplo de um construtor civil. O exemplo que Jesus está usando é um exemplo do cotidiano, é um exemplo de alguém que está observando outro, construindo uma casa, um alicerce, paredes, telhas, materiais de construção, mas a referência que Jesus está usando por trás desse ensinamento, que é prático, né? A teologia que Jesus está usando aqui é uma teologia prática, é justamente sobre uma questão espiritual. Então Jesus está querendo dizer que da mesma forma que alguém tem a aptidão de construir uma casa, espiritualmente, o ser humano, o indivíduo, tem essa capacidade de também construir estruturas espirituais fortificadas. Agora, com base em quê? Com base em quê ele vai dizer? Aquele que escuta as minhas palavras. Então, com que base o indivíduo consegue construir um alicerce espiritual fortalecido e bem fundamentado? Com base nas palavras de Jesus. Sim, é interessante essa ressalva que você fez sobre a questão das linguagens que a Bíblia tem para trazer ensinamentos práticos. Jesus foi o mestre nisso, né? A didática, a pedagogia de Jesus, falando coisas profundas de forma simples e mostrando na prática. Isso que trouxe tanta autoridade. Tanto é que no final desse sermão, alguns dizem que autoridade é essa que ele fala. Então, essa questão de usar parábolas, linguagem de comparação, não é só no Novo. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, também tem isso. Por exemplo, Isaías capítulo de número 5, a questão da parábola da vinha. Quando a gente vai para Salmos de número 80, a partir do versículo 8 também, o salmista usando a questão de uma linguagem de comparação com uma vinha, né? Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Aqui o salmista está se tratando acerca da tirada de Israel do Egito e Deus colocando na terra prometida. Então essa questão da linguagem de comparação é uma forma, é um método de passar ensinamento de forma clara, né? Não usar, não
se valer de, não se usa linguagens complicadas, mas linguagem simples do cotidiano, do dia a dia, até porque, como você falou, só ressalvando, a questão de que o público de Jesus não era só os doutores da lei, fariseus e tal, mas de todas as classes. Então, Jesus fala, olha o entendimento de Jesus, olha a grandeza de Jesus na questão de ensinar. Ele usando linguagem acessível para todos. Por quê? Para depois ninguém ter desculpa também de dizer que não entendeu, né? Pode falar aí. Exatamente, José. A linguagem clara de Jesus traz uma ideia de profundidade sendo simples. Quando você fala sobre essa ideia de atingir as pessoas para que todos tenham a oportunidade de terem ouvido, eu me lembro quando o Nicodemos vai ter com Jesus de noite e Jesus fala e ele começa a falar sobre questões espirituais. Nicodemos fica perdido mesmo sendo mestre. Ele pergunta: eu estou falando coisas para você que é simples, que é espiritual, e você não consegue compreender, e você é mestre de judeus. Agora veja, se Jesus não simplificasse as questões espirituais para nós, mesmo com toda a sabedoria que temos, não conseguiríamos compreender uma grama. E é interessante que Jesus falou, né? E ele sendo Nicodemos sendo mestre. Você era para Sendo um mestre, né? Você entende? Eu tô falando aqui usando linguagem prática, você não entende, imagine. Tu fala da questão da simplicidade de não falar, de ensinar. E aí, querido Ivanildo, essa questão da prática, do ensino, de como falar de forma entendível a todos, que alcance a todos. É, é justamente por isso que Jesus sempre falou por parábolas, trazendo uma história para mostrar uma realidade da vida. Mas eu estava aqui analisando, se você parar e observar, o versículo último do capítulo 5 de Mateus, onde se inicia o Sermão da Montanha, ele diz assim, ó, portanto, seja perfeito, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. O capítulo 6, o versículo de número 33, ele finaliza logo dizendo o quê? Buscai primeiro o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. E o versículo que nós estamos tratando, ele fala a respeito de que obedecer. Observe que ele termina dizendo, seja perfeito, busque o meu reino e obedeça. Então, se você seja perfeito, não é no que tange a você ser santo, 100%, mas no que tange a você dar prioridade a viver de acordo com aquilo que ele nos instrui e determina. Então, ele diz para você ser perfeito, ou seja, se esforce, busque o meu reino e obedeça as minhas palavras. Porque se você se esforça para fazer a vontade dele, busca ele primeiramente e obedece, lógico que a sua casa logo estará estruturada sobre uma rocha. Concorda, Henrique? Concordo sim. E junto com isso que você trouxe, maravilhoso, muito bom, glória a Deus. Dentro disso a gente começa a perceber que o início do sermão e quando chega no final do capítulo 7, do versículo 24, você percebe que Jesus não está falando de coisas diferentes. Jesus é como se ele estivesse em uma pregação e ele introduzisse, desenvolvesse e trouxesse o desfecho. Então é por isso que você começa a perceber que o sermão aqui, ele é graduativo, ele é crescente. Então, quando Jesus está falando, aquele que ouve as minhas palavras, que palavras são essas? Ele está iniciando o sermão aqui agora no capítulo 7? Claro que não. Ele está falando justamente, Vanilson, disso que você falou aqui agora, das palavras que ele já vem falando. Exatamente. Até chegar no momento do capítulo 7 aqui. E é interessante essa ressalva de Ivanildo com o Henrique, esse versículo, esse último aqui, do capítulo 6, né? O qual Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, né? Vos serão acrescentadas. É interessante, porque alguns interpretam de uma forma errônea. Já ouvi muito, até um certo período, já ouvi alguém falar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, e estas coisas, que coisas são estas? As coisas que Jesus falou no capítulo 5, e no capítulo 6, e no capítulo 7, até chegar aqui.
Entendeu? Então é interessante, observe que no capítulo 6, Jesus fala a questão, além dele falar sobre a questão de ser visto na esmola, a questão da hipocrisia, a questão da oração, a questão do jejum, ele vai tratar também sobre algo interessante. Jesus vai falar acerca do cuidado da vida. Olhe, não fique ociosos pelas coisas da vida, né? Olha o campo, olha os lírios, não cegam, não trabalham, mas olha como se veste. Nem Salomão, em sua glória, se veste como um lírio do campo. Olha as aves, não cegam, não semeiam, mas olha que Deus dá um mantimento. Então, Jesus trata de coisas que abrange todas as áreas da vida, em todas as esferas da vida, esfera moral, esfera espiritual, conjugal, em todas as áreas. Então, é uma construção, como você falou, é um degrau, como se fosse um degrau, uma escada. Cada coisa que Jesus vai falando, vai colocando em prática e vai acontecendo gradualmente. E só para a gente focar no nosso objetivo aqui, Sim. que é o versículo de número 24, né? Do capítulo 7, a gente vamos ter aqui, de início, 2 construtores, não é isso, Henrique? Exatamente. Vamos ter 2 casas, 2 fundamentos. O primeiro, se você observar, ele pratica. O segundo, ele não pratica. O primeiro é prudente, o segundo é insensato. O primeiro constrói na rocha, o segundo constrói na areia. A casa do primeiro não caiu, a casa do segundo caiu. Então nós vamos trabalhar a respeito disso aqui. Aonde construir, como praticar, como ser prudente e como construir. Concorda, Henrique? Concordo sim. Esse sermão, essa finalização desse grande sermão que Jesus vem trazendo, parece que funciona como uma espada. Ela consegue dividir o público de Jesus em 2 esferas. Ele consegue dividir o público que houve ali em 2 grupos. O grupo que vai ser qualificado como os sensatos e o grupo que vai ser qualificado como os insensatos. E aí ele vai dar o X da questão. Por que, que ele é sensato? Por que, que ele é insensato? E aí o texto vai começar na propriedade da escuta. Aquele que se dispõe a ouvir as minhas palavras. Então, o primeiro ponto aqui ó, é a porta de entrada para o início dessa construção de alicerce. Esse indivíduo precisa ouvir, velho. Esse Aquele indivíduo que precisa ouvir. ouve, concorda? Ouvir, todo mundo ouve, porque ninguém é surdo. Vamos dizer que dentro de uma igreja, onde o pastor está pregando, está ensinando, aonde tem várias pessoas ali, todo mundo está ouvindo. Mas o foco aqui, Jesus diz, aquele que ouve e não finaliza, e as pratica. O segredo não é ouvir, o segredo é praticar. Porque muita gente ouve e não pratica. Mas tem pessoas que não ouvem e até pratica. Então Jesus foca, aquele que ouve e a pratica, ele é comparado ao quê? A um homem que edifica a casa sobre a rocha. Então eu entendo e quero compartilhar com vocês que o ponto de partida é praticar. Porque no reino mais vale o que a gente é, não é verdade? Então, se você observar, tem pessoas que estão no reino, está servindo a Deus, mas não pratica aquilo que está determinado pelo próprio Deus. Então, uma pessoa dessa, eu entendo que, logicamente, a sua casa não está edificada, tá entendendo? Em um alicerce ou em uma base que possa suportar as tempestades, as lutas, as provas da vida. Porque quando você ouve e a pratica, você já entende, porque Jesus, quando nos chamou, ele fez uma advertência e uma promessa. Qual foi a advertência? Vai me servir, Henrique? Vou. Vai ser meu servo? Vou. Então deixa eu abrir seu olho. No mundo, você vai ter aflição. Essa é a advertência. Mas depois da advertência vem a promessa. Henrique, eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Então, aqueles que ouvem e a praticam têm certeza e convicção de que Deus está ao seu lado até o dia em que nós partimos dessa terra. Muito bem, glória a Deus. Gente, antes da gente continuar, eu queria mandar um alô aí para os nossos queridos ouvintes que estão nos ouvindo na rádio. Eu quero mandar um alô, um forte abraço, agradecer. Um abraço no coração de cada um de vocês que nos ouve aí na 107.9, é o portal da Rádio Eclésia. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Muito bem.
nesse âmbito aqui da escuta e da prática, aí eu vejo que Deus tem um problema com isso muito sério. Porque perceba, Deus tem um problema com aquele que ouve e não pratica, e Deus tem um problema muito grande com aquele que pratica sem ouvir também. É um negócio muito interessante. Existe um texto bíblico que fala assim, ó. Já que vocês sabem dessas coisas, se não me engano, é João capítulo 13, em diante, o texto fala assim, já que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se vocês praticarem. Então Jesus tem um grande problema com isso, com a questão do indivíduo que se dispõe a ouvir, mas ele não tem a predisposição, ele não tem a disposição interior de praticar. É muito complicado. Oséias. É muito interessante. Aqui chegamos nesse versículo, que é o nosso foco. Versículo que fala sobre acerca dos dois alicerces, ou os dois fundamentos. É interessante que quando Jesus quer falar sobre fruto, o frutificar na vida cristã, João capítulo de número 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e vós sois os ramos, estão em mim, aquele que dá fruto, aquele que frutifica, o pai limpa para que frutifique mais, aquele que não frutifica, o pai arranca e joga fora. Mas quando Jesus quer falar acerca de consolidação da vida espiritual, ele se vale dessa linguagem da questão da construção. E é muito interessante essa questão que os queridos Henrique e Ivanildo já me antecederam aí, da questão da prática, porque quando vamos para a Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22, o próprio Tiago diz que nós temos que ser ouvintes e praticantes. Não ser somente ouvinte, mas ser ouvinte e praticante. O X da questão tá aí. E como você falou, Jesus tem um grande problema com as pessoas que ouvem e não praticam, ou as pessoas que querem fazer, tem até uma boa intenção, mas não procura entender primeiro. Então, quais são os degraus, se eu posso usar essa linguagem? Quais são os degraus? Quais são os alicerces? Ouvir primeiro, como Ivanildo falou. Ora, se uma pessoa não tem nenhuma deficiência na questão auditiva, ela vai ouvir. Na audição, ela vai ouvir. Se não tem nenhuma dificuldade, ela vai ouvir. Então, dentro da igreja, ninguém tem alguma dificuldade na questão da audição, ela vai ouvir. Mas só ouvir não é o suficiente. E eu quero falar algo interessante aqui, deixar um adendo, uma observação. Só ir para a igreja no domingo, na campanha da vitória, na campanha da família, no culto, na vigília, no dia com Deus. Só ir para a igreja é bom, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque a vida com Deus, ela não se resume naquelas 2 horas. A vida com Deus, a consolidação da vida espiritual está baseada justamente no que Jesus falou, ouvir e praticar. Então, tem pessoas que vão, se emocionam, ouvem, até elogiam, oh, que palavra abençoada, me arrepiei todo. Isso não é o suficiente, Henrique. Não é. Não é o suficiente, é a questão da prática. Você tem que ouvir, você tem que praticar, você tem que sair do campo teórico para a prática, como você falou. E eu concordo plenamente, a questão do ensino, da didática de Jesus, a teologia prática. A teologia é para a vida, que você coloca em prática no trabalho, que você coloca em prática na fila. A gente está conversando com o Ivanildo, coloca em prática na fila ali, você vai pagar uma conta, já tem a oportunidade de pregar o evangelho, se for falar, mas até com o seu comportamento. É prática, é vida. E outro ponto bastante interessante, a gente está tratando a respeito de fundamentos de construtores, eu como um trabalho de pedreiro. Você analisar esse texto, você vai perceber que o que construíam sobre a rocha demorou mais, trabalhou mais. O que construiu sobre a areia, não demorou. Tá entendendo? Foi rápido. Então a gente percebe aqui a questão de que tem aqueles que querem rapidamente, mas não querem ter esforço. E tem aqueles que não ligam para chegar, querem ter o esforço para chegar na hora certa. Então, observe um detalhe. Quem vai construir, vou trazer para a prática, quem vai construir uma casa hoje, a primeira coisa que ele vai fazer é cavar os buracos. Tá entendendo? Cavar os buracos, fazer toda a fundação, todo o alicerce. Depois do alicerce, vem agora o esqueleto. O que é o esqueleto? O esqueleto é o quê? É a estrutura da casa. Tá entendendo?
O esqueleto é a estrutura. Nós estamos aqui nesse podcast. Se nós pegarmos uma marreta aqui, por exemplo, e derrubarmos todas essas paredes, os esqueletos continuam, porque são os pilares e a corrente. Mas a base é que sustenta o esqueleto. Então, o que Jesus está falando aqui, para os que nos ouvem, é que o segredo da casa estar de pé é a base. Pode até abalar as estruturas, mas a base permanece. Então, o que é que eu entendo aqui? Que para poder ter uma base, para poder suportar o que vem, não é da noite para o dia. A gente não aceita Jesus hoje e já tem estrutura amanhã para passar pela prova. Não temos. Não é verdade, Henrique? Verdade. Nós temos que passar um período de tempo criando essa base, essa estrutura em Cristo. Então não tem como eu fazer uma casa hoje simplesmente fazer a base, levantar e dizer, ó, já pode vir o que for. Não, eu tenho que fazer a base, eu tenho que fazer as estruturas e aí lá na frente ver se eu suporto o que vem. Rapidinho, só para concluir, tem casas hoje que não tem estrutura, que é o esqueleto, mas a base é boa e permanece de pé. E tem casas que tem esqueleto, tá entendendo? Tem estrutura, mas não tem base e está caindo. Meu Deus. Quando ele falou sobre a base, sobre o sustentáculo do esqueleto, da estrutura, eu me lembrei de um texto de Colossenses, se não me falha a memória, onde Paulo fala assim, ó, que vocês estejam enraizados, fundamentados, alicerçados. A igreja, nesse período aí, estava passando por um ataque doutrinário muito grande. Aí Paulo fala, rapaz, para vocês vencerem esses ataques que vocês estão passando aí, só tem uma maneira. Enraizem-se, fundamentem-se no alicerce que é Cristo, na rocha. Aí, se a gente pegar essa questão aí, e não dá para levantar sem base, quando ele estava falando, eu fui lembrando também daquela história do semeador. A semente caiu nas pedras, ela cresce com muita rapidez. Muito bom. Não demora nada, a forte. planta cresce, mas aí vem o sol, né, a dificuldade, os intempéries da vida. A Bíblia diz que que a planta que cresceu muito rápido, ela morre com calor, ela morre com a adversidade. Agora, o motivo ela não tinha raiz profunda, ela não tinha equilíbrio, ela não tinha sustentabilidade. Ela morre porque não tem base, porque não tem estrutura. Até porque essa questão da vida com Deus, da verdadeira espiritualidade, da comunhão, a vida cristã, não se trata de velocidade, né? Certeza. Não se trata de velocidade. Se você vem, aceita Cristo e quer tudo da noite por dia, até porque a gente vive uma sociedade imediatista. Com o avanço das tecnologias, das coisas, então a gente já cria esse gatilho mental, mas você vem pro lado de cá, você vem se tratando do reino de Deus, das coisas espirituais, não se trata de velocidade, se trata de constância, né? O quão rápido você é, mas o quão constante você é. E nesse sermão é interessante, Jesus diz, olha, quem constrói vai construir uma casa. Usando essa linguagem. Vai construir uma casa. Observe que alguém que vai construir uma casa tem uma família, está sobre a responsabilidade de uma família. Não é só ele, tem todo mundo. Então ele diz, olha, quem constrói a casa sobre a rocha é alguém sensato. É alguém que ele não negligencia a sua segurança. E o contraponto disso é alguém que está focado em velocidade, alguém que está focado em qualquer outra coisa e quer construir, quer fazer de forma rápida, seja em qual seja a área da vida, mas se tratando primeiramente de forma espiritual, é alguém negligente, alguém alguém que não se preocupa ou que não tem entendimento. Então, é o neófito, né? É o neófito. Ele prioriza a estrutura e desvaloriza a base. A base, e a gente isso. vê que principalmente na geração em que nós estamos, é demais a quantidade de pessoas que priorizam o visível, que prioriza o externo, que prioriza a apresentação, que prioriza a estrutura e estão descredibilizando o sustentáculo, o alicerce, a base. Até porque, como no discorrer, nós estamos falando aqui, a tempestade vai chegar.
a tempestade vai chegar. O vento vai chegar. O dia mal, eu vou me usar dessa linguagem, o dia mal chega na vida de qualquer um. O dia mal chega na vida do pastor, na vida do obreiro, na vida de quem não é obreiro, na vida de todas as pessoas, na vida de quem é crente, de quem não é crente. O dia mal vai chegar, o vento vai soprar, a chuva vai bater. Com certeza. Então, o diferencial não é o quão rápido você está crescendo, você está aparecendo, o quão as pessoas elogiam, o quão as pessoas vê. Não, o importante, o crucial é a parte invisível, é a base. E nós queremos trazer esse entendimento para você que está acompanhando, que está ouvindo. Não se preocupe se alguém está, rapaz, fulano já tem quanto tempo? Já tem tantos anos e nada até agora, não estou vendo, rapaz, não se preocupe com velocidade não. Vá devagar. Eu concordo com você plenamente, até porque a base é o invisível. A base é o invisível, que é o alicerce. A estrutura é o visível. Às vezes a pessoa nos mede pela estrutura. Se você canta bem, Muito se forte. você prega bem, se você. Só que às vezes olha para essa estrutura e diz assim: ó, canta bem, prega bem, é homem de Deus. Mas quando você, como você colocou, quando o vento vem, não tem base o suficiente para suportar. E às vezes a gente olha para alguém que não canta, que não prega, malmente lê um versículo, não tem, não sabe nem explanar, mas está passando por cada dificuldade, cada luta que alguém olha e diz assim: eu não sei como é que ele consegue. Por quê? É por causa da base. Tá entendendo? É por causa do alicerce. Então, aquela questão, uma coisa eu tenho a dizer para quem nos ouve: se a tua casa está estruturada, está alicerçada na rocha, que é a base, que é o alicerce, alguém vai olhar e vai dizer assim: ó, eu vou derrubar ele, vou derrubar ela. Não vai ter como. Por quê? Para primeiro te derrubar, tem que derrubar a sua base. E a sua base, o seu alicerce, que é Cristo, é indestrutível. Então, não Glória a tem Deus. como destruir. Não é isso, Glória a Henrique? Deus. Então, a caminhada com Cristo, caminhada na fé, caminhada ministerial, não está associada ao quão aparente, bonita e vista ou visível está, Veloz. veloz a sua construção ou a sua casa. Está fundamentada onde você alicerçou essa construção e o quão resistente ela é. Porque, como o querido Oséias foi feliz em dizer, o vento vem para todo mundo, a inundação chega para todo mundo e ela vai definir a qualidade Quem é desse isento? Porque alicerce. a gente precisa fixar isso aqui. Quem é isento dos intempéries da vida? Quem aí no chat, aí nas plataformas, pode digitar e dizer: eu sou, nunca passei. Quem nunca passou vai passar em alguma área da vida. Então a gente precisa focar nisso aqui. Os intempéries vai chegar. Quem nunca passou tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse que no mundo Tereis tereis aflição. aflições. Então, vai chegar o intempérie, o vento, a tempestade. E a gente mais lá na frente a gente vai tratar sobre essa questão, mas a gente está trabalhando primeiro a estrutura. Então, a estrutura, ouvir, não ficar somente na questão da audição, questão auditiva, mas praticar. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não sei se somente ouvinte, mas praticantes. Então, quando você pratica estas minhas palavras que Jesus já tinha falado antes no sermão, do capítulo 5 ao capítulo 6, até chegar ao versículo 27, 24 do capítulo 7 de Mateus. Então, observe, quem bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os tristes, bem-aventurados os que são humilhados, bem-aventurado. Jesus trabalha a questão do jejum, da oração, dos dar esmola. Então, observe que são degraus que quando a gente vai praticando, e Jesus deixa bem claro para a questão de não ansiarmos a glória de alguém ver, você está fazendo, está no invisível, como o Ivanildo falou. Ele é pedreiro, ele sabe. Então, quando você cava bem fundo, quando a gente usa esse texto em paralelo com Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo 47, ele dá um detalhe interessante. Cavou bem fundo. Cavou Isso, bem fundo. bom, bom. Isso fala de esforço. Você está se esforçando. Às vezes as pessoas não estão vendo, mas você está se esforçando, está fazendo. Porque alguém pode dizer: ó, Zé, mas a salvação pela fé, né? É dom gratuito de Deus. A salvação é pela fé. Você não precisa fazer esforço nenhum. Mas se tratou de vida cristã, de espiritualidade, de intimidade com Deus, você tem que fazer a sua parte. E cavando rapidinho, só salientando, fazendo um comparativo do homem que edificou. Vamos fazer o comparativo da casa espiritual
e da casa física. Como eu coloquei, para você fazer uma casa hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é a fundação, você tem que cavar. Cavar. Aí eu trago para o espiritual. Cavar para nós hoje é o quê? É se alimentar disso aqui. É cavar isso aqui. É buscar. Depois que ele cava, ele coloca os alicerces. Quais são os alicerces? Uma vida de comunhão. Jejum, oração. Jejum, oração, como foi colocado no capítulo 6 de Mateus. Colocou os alicerces, que é justamente a estrutura, agora você tem probabilidade de até mesmo suportar de imediato algumas coisas, porque já tem um alicerce. Mas depois que Jesus diz, olha, construiu sobre a rocha, ele quer mostrar para nós que tá de pé a casa? Tá construída? Tá. Chegou a hora da fase do teste. Vamos ver agora o que você produziu. Dentro dessa narrativa que você foi muito feliz em fazer agora, Ivanildo, a gente percebe que essa fundamentação na base, na estrutura, que são as palavras que Jesus está dando, você percebe que, ora ele fala sobre um assunto, fecha aquele assunto, ele vem com outro assunto, fecha aquela informação, outro assunto, fecha aquela informação. Então Jesus está dando passos graduativos para essa fundamentação. Exato. De fato, é uma construção. É como se ele estivesse dizendo, eu sei que você não está pronto para me oferecer aqui essa fundamentação, mas eu vou te ensinar passo a passo como você vai conseguir chegar nesse estado de homem sensato. É porque o foco aí, no final de tudo, é uma casa. Você vê que o foco termina com uma casa. Você vai começar pela base, Isso. esqueleto, que é a estrutura. Como hoje podemos dizer, cava um buraco, faço o radier, né? Uma A base, etapa, né? exato, primeira etapa, levanta as paredes, tal, cubro, depois de cobrir, vem Acabamento. porta, janela, acabamento, para até então eu abrir a boca e dizer assim, ó, a minha casa está Tá pronto. pronta. Então é justamente isso aqui. Até chegar nesse ponto de nós dizermos a nossa casa está pronta, é como você falou, é progressivo. É uma construção, irmão. Por que Jesus falando essa questão de construção é gradativo. Não é que você estala um dedo E tá, e tá pronto. Não é um passe de mágica, é uma construção. Um dia você faz uma coisa, um dia hoje você ora, amanhã você jejuma, amanhã você ora mais, amanhã você jejuma mais, você lê mais a palavra, lê um capítulo 1, pronto. Então é algo que você vai construindo, tira essa questão da mente, da questão da ansiedade, do já, do agora, do eu quero e eu preciso. Não, é uma construção. E outra coisa, vamos fazer outra comparação a respeito da casa em si, literal. Quando sua casa já está de pé, que você cobriu e tal, a primeira coisa que você imagina é quando vai chover, para ver se está pingando ou não. É o que você imagina. Você levantou sua casa, você construiu, você diz assim, ó, vou cobrir, tá fazendo ela no verão, mas você fica preocupado. E quando chegar o inverno? Será que a telha tá tudo certinho? Será que não vai molhar? Então, isso aí é o quê? É o teste. Na vida cristã é dessa forma. Quais são os testes que nós temos que enfrentar? São tempestade, são ventos, são chuva. E um detalhe interessante, eu vou até antecipar, mas vocês podem retornar, quando ele fala que os rios encheram. Analise um detalhe comigo. Os rios encheram para poder mexer logo aonde? Na base. Na base. O vento vem da onde? A chuva vem de cima. Para mexer o quê? Com a estrutura. Os ventos vêm de lá para cá para mexer na estrutura. Mas o rio enche. Rio não enche de cima para baixo. É de baixo para cima. E onde é que fica a base? Embaixo. Onde é que fica o alicerce? Embaixo. A primeira prova que vai vir é para ver verdadeiramente se a nossa estrutura está, vamos dizer assim, firme o suficiente para suportar o que vier. E é interessante isso que você falou, porque se adequando a essa linguagem aí, eu entendo que fala das adversidades de provações, né? Observe que fala de quê? De vento, de chuva, de rios, inundações. Entende, Henrique? Então, essa questão é de variações de provação, porque na vida a gente não vai passar provação ou não vai passar dificuldade só em uma área, né? É em todas as áreas. Então, quem tem a casa sobre a rocha, ele não está isento, como a gente falou. A tempestade vem, o vento vem, dia da provação vem. Então, quem está construindo a casa sobre a rocha, ele está preparando a sua casa para qualquer tipo de adversidade. Se vem chuva, eu tô pronto.
Vem vento, eu tô pronto. Vem rio, eu tô pronto. Não vou conseguir evitar isso, mas eu vou passar por isso e eu estou construindo a minha casa com uma qualidade que eu estou apto a enfrentar qualquer tipo dessas adversidades. Agora, é bastante interessante essa fala, porque isso aí remete a questões de preparatórias gradativas e questões preparatórias antes dessa aprovação chegar. Porque se deixarmos apenas para preparar esse alicerce, esse passo graduativo de construção, de cobertura, de estrutura visível, quando o tempo nublar, meu irmão, você está em perigo. Aprenda com Jesus. Olha o que Jesus, a narrativa bíblica conta sobre essa questão da preparação de alicerce antes do momento da aprovação chegar. A Bíblia diz que Jesus está andando com a multidão após a morte de João Batista. E a Bíblia diz que, nesse momento, após alimentar a multidão, Jesus despede a multidão, diz aos discípulos para atravessarem para o outro lado, enquanto ele vai orar sozinho. Nesse momento de orar sozinho, Jesus passa horas orando sozinho, e a Bíblia diz que, na 4ª vigília da noite, o barco dos discípulos está açoitado por ondas, vento, tá no meio do mar revolto, já está afastado para lá do meio do mar. Aí a Bíblia diz que nesse momento, onde eles estão sendo açoitados pelos ventos, pelo mar, o barco está sendo arrastado, Jesus vem tranquilo e calmo, andando por cima das Isso águas. É maravilhoso, viu? Maravilha. É motivo de dar um glória. Glória a Deus, dê glória a Deus aí onde você está. Agora olha só, Jesus vem andando por cima das águas, e aí as pessoas que leem esse texto interpretam assim: ele está andando por cima das águas porque ele é Deus, porque ele é filho de Deus, porque nele está alguma atribuição divina. E, observando bem, a gente vai perceber que Jesus andando por cima das águas não está usando atribuição divina, não é porque ele é Deus, não é porque ele é o filho de Deus, nada disso. O que Jesus está fazendo, andando por cima do mar, Oséias, Ivanildo, Edmilson, querido ouvinte, é consequência da atividade espiritual que ele está fazendo no monte. Ele tá Antes. Então, Jesus está passando por cima das ondas do mar revolto por consequência pro resultado da oração que está fazendo antes. Então, o que é que isso quer dizer aqui? Quando ele vai andar nas águas, ele não tem condições. Ele observa, o vento está soprando, o vento está agitando o mar. Jesus também participa do momento da tempestade, junto com quem está atravessando. Mas o que diferencia da onde ele é que está vindo? Ele está vindo da edificação, ele está vindo da oração. Sim. Da onde é que ele está vindo? Ele está vindo da estruturação espiritual. Então isso quer dizer que quando nós temos uma vida de estruturação espiritual, uma vida de alicerce espiritual, Deus não vai isentar de nós o vento, o mar, a tempestade, nem a inundação, nem o vento batendo na parede, na estrutura, mas com certeza nós teremos a habilidade, a resistência para passar, né, E Deus tem poder para... Deus tem poder para nos livrar? Sim, com certeza. Isso é indiscutível. Mas, se tratando dessas coisas de aprendizado, de vida espiritual, Deus permite que isso aconteça, até porque da nossa consolidação da nossa vida espiritual. Observe que Daniel, homem temente a Deus, homem que orava, homem que aceitou-se no seu coração e não se contaminar, Deus evitou que ele passasse, fosse jogado na cova dos leões? Não evitou. Ele foi lá. Mas Deus livrou ele lá na cova, Deus estava com ele lá na cova dos leões. Mas só que o ato de ser jogado, Deus evitou? Não. Aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abednego, companheiros de Daniel, Deus evitou que eles fossem jogados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais? Não. Mas Deus permitiu que eles passassem. Mas só que eles tinham uma estrutura, justamente isso. Eles tinham uma estrutura. Sadraque, Mesaque e Abednego ainda falou, e fica sabendo, o rei, que mesmo que se Deus não nos livrar, a gente não vai adorar. Então, ou seja, mesmo que for para morrer, eu vou morrer, mas a minha vida com Deus eu não abro mão. Então, Deus livrou eles, livrou Daniel na cova, não livrou lá dentro. Trancou a boca do leão. Livrou Sadraque, Mesaque e Abednego
A fornalha. Na fornalha, não da fornalha. Então, Deus não, muitas das vezes, não vai livrar você do deserto, ele vai livrar você no deserto. Porque é sua consolidação, sua vida espiritual, ele não vai te abandonar, não vai te deixar sozinho. Só ressaltando algo interessante, a gente está falando de casa. Casa no sentido espiritual, de estrutura espiritual. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai achar um personagem que mostra para a gente tudo isso, Jó. Jó é um dos personagens da Bíblia que mostra que a casa dele em si, espiritualmente, estava estruturada em todos os quesitos. Você vê que a Bíblia diz que um dia, né, os filhos de Deus vieram se apresentar e entre eles veio quem? Satanás. Aí eu estava meditando comigo, acho que eu até comentei com o Zé, não lembro, e Jó poderia até olhar para Deus e dizer assim, Deus, eu tenho a ver com isso. Porque se você analisar o texto, você percebe que Jó passou por uma prova, uma dificuldade terrível por causa de uma coisa que ele nem entrou, ele nem sabia, né? Quando Satanás olha para Deus, Deus olha para Satanás e diz, ó, de onde vem? Venho da terra, de rodear ela e passear por ela. Observar-te, meu servo Jó, observei, porque na terra homem igual a ele não há. Aí Satanás diz o que? O Senhor também dá tudo a ele, tira tudo. Cercar-te de... Tá entendendo? Cerca ele de bênção, de tudo, tira tudo. Aí a Bíblia diz que Deus permite que Satanás vá lá. Jó perde os animais, perde os gado, perde tudo. Filho. Vento, como a gente falou, veio, acho que do leste, derruba a casa de Jó, mata os filhos de Jó. Tá entendendo? Acabou com tudo. Acabou com tudo. Jó não murmurou. Aí depois, passa um tempo, Satanás vem novamente, Deus pergunta novamente de onde vem, a mesma resposta, observar-te o meu servo Jó. Aí ele agora diz, ó, não tem mais nada, então pele por pele é tudo que ele tem. Deus disse, ó, faça tudo lá, só não toca na alma, porque a alma me pertence. E aí, se você analisar, quando ele vai lá, ele faz tudo isso com Jó, já poderia dizer assim, ó, Deus, o que é que eu tenho a ver num diálogo entre o Senhor e Satanás? Estou aqui sofrendo por uma coisa que eu nem estou sabendo. Sabe o que é que a gente aprende aqui com isso? É que, independente de estar servindo a Deus, sofrimento é inevitável. Se você é santo, você vai ser provado. Se você é infiel, você vai ser provado. Se você é justo, você vai ser provado. Se você é injusto, você vai ser provado. Se você é dizimista, você vai ser provado. Se não for, vai ser provado. Tudo a gente vai ser provado. A única diferença é que quando nós somos provados, quando somos injustos, nós vamos arcar com a nossa desobediência. Mas quando nós somos provados por sermos injustos, temos certeza que Deus vai estar ao nosso lado para nos livrar. Então isso é literalmente a estrutura da casa espiritual. Ainda que eu não saiba o que é que está acontecendo. Está vendo lá um desafio entre Deus e o diabo em relação à minha pessoa. Pode vir o que vier. A minha casa está estruturada, eu vou permanecer de pé e fiel a Deus. Muito bem, muito bem. Meus irmãos, agora nesse momento, eu queria mandar um alô para os nossos queridos irmãos, para os queridos amigos pastores, para os nossos queridos irmãos, para os nossos queridos pastores que estão nos assistindo aí na transmissão ao vivo. Há muitos que também estão nos ouvindo da programação da Rádio Eclésia. Meus irmãos, fiquem à vontade, compartilhem, mande para os seus amigos, para a sua família. Nós estamos amando a participação de vocês. Isso é incentivador, essa colaboração é muito importante. O querido Osés tem um comentário agora sobre. É interessante esse questão de Jó, como o Ivanildo falou. O texto diz que, logo no capítulo 1, me fala a memória, que Jó, ele se levantava cedo e oferecia sacrifício a Deus. Qual é o pensamento dele? Olha, se porventura, ele não tinha nem certeza, mas se meus filhos pecarem, pecarem, se uma possibilidade, isso corrobora com o que você falou. É uma questão de antecipação, de prevenir. Olha, eu não sei se meus filhos pecou, mas estão em festa, estão aniversariando, estão comemorando entre eles. Se porventura eles pecar, eu estou aqui. Então é uma vida de oração, uma vida de sacrifício, uma vida de comunhão a Deus, independente, porque eu não posso deixar para orar quando a luta chegar. Eu não posso deixar, não, o negócio estreitou, eu vou buscar Deus. Não, a porta fechou, eu vou buscar Deus. Não, nossa vida tem que ser independente de qualquer coisa. Quando a gente vai para Daniel, capítulo de número 6,
Daniel já faz parte lá da questão da corte do rei lá da Babilônia, e Daniel se mantém íntegro. E aí os companheiros de Daniel lá da alta cúpula bolam um plano, né, com inveja, porque o rei queria colocar Daniel como principal, sobre os 120 principais, e aí eles bolam um plano, eles, olha, a gente observou Daniel não tem nenhuma falha, não tem como pegar Daniel. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai inventar um decreto aqui, dizendo, ó rei, durante 30 dias ninguém pode orar a nenhum outro Deus, nem fazer nenhuma outra petição a não ser a ti. Então, como tinha a questão do selo, o rei selou, gostou da ideia, e aí eles decretaram, conseguiu validar aquele decreto com o selo do rei, e aí eles foram aonde? Foram procurar Daniel, porque eles sabiam que Daniel orava, tinha vida de oração. O próprio texto dá esse testemunho dizendo que Daniel orava quantas vezes? Ao dia. 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Então já tinha uma vida de oração. Daniel capítulo 6. Aí o texto diz, a partir do versículo 10, se não me falha a memória, Daniel 6, 10, que eles vão Daniel, quando fica sabendo, Ivanildo, observe o que eu quero trazer aqui. A questão de você orar antes, independente de qualquer coisa. Daniel já orava 3 vezes ao dia. Aí o texto diz que Daniel, quando fica sabendo desse decreto, quando Daniel fica sabendo desse decreto, ele não vai Orar porque sabia. Ele não. continua a vida Continua orando. O texto diz que ele vai orar no mesmo lugar onde ele estava, Exatamente. na casa dele, a janela aberta para o lado de Jerusalém, e orava. O povo, como sabia que ele já tinha vida de oração e tinha certeza que ele não ia parar de orar, foram lá buscar ele. O texto diz que quando chegaram, encontraram Daniel orando. Então, ore antes da aprovação, ore durante a aprovação e ore depois da aprovação. Sua vida de oração, sua vida de comunhão, de intimidade com Deus é independente do tempo. Oséias, isso é maravilhoso. Perceba que se deixarmos para usar essa ferramenta tão importante que é a prevenção, no que consiste a oração, no que consiste a prevenção de fortalecimento, a resistência ao momento da prova, se você deixar para orar quando você está em apuros, é que você está em apuros. Eu me lembrei de quando Samuel coloca os guerreiros na ordem de batalha e eles vão sair para pelejar contra os filisteus. Ele vai sair para peleja. A Bíblia diz que no primeiro combate vai morrer 4.000 homens no primeiro combate. Aí os anciãos vão gritar assim: Ah, Senhor, por que nos feriu agora diante dos nossos inimigos? Olha só, por que nos feriu agora diante dos nossos inimigos? Então isso quer dizer que antes eles não tinham sido feridos ainda por inimigo nenhum. Aí eles vão pensar: o que é que está acontecendo nessa guerra diferente do que aconteceu em qualquer outro embate? Aí eles vão lembrar: tragamos, pois, a arca que está em Siló. Foi pra guerra sem arca. Sem a arca. E aí ele vai trazer a arca para Siló. Aí enquanto vai buscar a arca e volta, eles começam a gritar, jubilar, e o texto diz: de forma que a terra treme. Meu Quando Deus. os inimigos filisteus ouvem o tremor da terra, eles falam: rapaz, será que o Deus de Israel desceu no arraial para pelejar contra nós? Aí tem um que tem mais coragem do que ele. Rapaz, a gente já lutou a primeira vez, eles perderam a primeira vez, vai ser agora por causa de um grito e um tremor de terra que a gente vai se acovardar? Vamos lutar de novo. Agora, detalhe, a arca já estava no arraial, eles lutaram a segunda vez e 12.000 homens morreram. O que está acontecendo aqui? Isso quer dizer, meu irmão, que a busca da presença, a importância, a prioridade em buscar a presença sempre antes, é que muda o quadro da situação. Veja que tinha clamor, tinha grito, tinha zoada, tinha tamborim, tinha cântico, tinha campanha. Por que não fez isso logo? Por que não fez antes? E aí agora que Esperou ele... a tragédia acontecer. Exato. Esperou acontecer para buscar. Existe esse padrão, esse perfil se reproduzindo na vida de muita gente. Ele espera o perigo chegar para lembrar de Deus, ele espera a aflição chegar para lembrar de Deus, ele espera o rio inundar, ele espera o vento soprar, ele espera a chuva cair para se lembrar de Deus. E é aquilo que Jesus falou: ouça a minha palavra, pratique, construa a sua casa, cave a sua fundação, porque o vento vai soprar, o mar vai, o rio vai inundar. E se você não fizer isso antes, você é um homem louco, sua casa vai cair. E um detalhe, Henrique, é que se a gente analisar o texto, uma casa estruturada hoje, quem constrói é para a vida toda. É para a vida toda.
Constância. Ninguém vai construir uma casa hoje para daqui a 2 anos, 3 anos, ela cair ou ele derrubar para construir outra. Tá entendendo? Ninguém vai levantar hoje um prédio para daqui a 2 anos ir lá e derrubar e construir outro, trazendo para o lado físico e material, até porque eu, no caso, não sei você, Henrique, não temos tanto dinheiro assim para poder Olha. construir, derrubar e dizer não gostei, não. Quando constrói uma casa hoje com a estrutura, é para a vida toda. É porque, observe, se a gente analisar, você constrói uma casa em uma rocha, você faz todo o fundamento, tudo de acordo com o que exige a construção civil, você vai ter quantos anos de verão, quantos anos de inverno, de primavera, de outono, vai passar tudo isso e sua casa vai permanecer de pé. É como Salomão, ele diz que tudo tem um tempo determinado. Vai chegar o tempo do inverno na sua casa, a minha casa é telhado, vai ter as pingueirinhas e tal, você às vezes até se entristece, mas depois do inverno chega o tempo do verão, você se alegra, mas a casa permanece de Permanece pé, Intacto. permanece intacta. Então a estrutura do que Jesus fala aqui, ó, não é só para hoje nem para amanhã. É até o dia em que eu vier buscar a minha Glória a igreja, Deus. a sua casa tem que estar de pé. É por isso que Jesus diz assim sobre o insensato, que o insensato é o negligente, que não pensa nas consequências. Precisamos pensar nas consequências. Ah, Zé, eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Eu concordo com você, mas toda ação tem uma reação e toda semeadura tem uma colheita. Então, precisamos parar para pensar antes de agir, principalmente nessa questão da construção da vida com Deus. Então, Jesus disse que o insensato, quando ele constrói a casa na areia, observe que quem constrói a casa na areia tem menos trabalho, é com mais velocidade, né? Mas quando chega o teste, a casa cai. E o texto diz que e foi grande a sua queda, a sua ruína. Ou seja, não sobrou nada, meu irmão. Como você falou. Agora vai ter que começar tudo do zero, tudo de novo. Podendo fazer Interessante, né, uma vez Henrique? só, teve que fazer 2 vezes. É justamente isso. Então é aquele tipo de pessoa que foca no. A Bíblia diz, tem um texto que diz, né, que se nós esperarmos Jesus somente nesta vida, né, É Paulo que somos nós diz. o mais miserável, né? Mais miserável Então, dos homens. você traz esse texto aqui de Paulo justamente para esse insensato aqui. Ele construiu aquela casa, acho que só para aquele momento, para aquele tempo, para aquela hora, tá entendendo? Para aquele período, achando ele que aquele período passaria e a casa permaneceria de pé. Por que nós estamos de pé hoje? Porque nós não estamos esperando Jesus só nessa vida. Porque a cada dia que passa, nós estamos estruturando a nossa casa espiritual, orando, jejuando, congregando, buscando a Deus de uma forma direta, obedecendo aquilo que é determinado pelo próprio Cristo através das suas palavras. Então, muitos não obedecem, muitos não congregam, muitos não medita, não busca, esses são os insensatos, que a sua casa está sobre a areia. E qualquer vento de doutrina, casa que está sobre a areia, é levada por qualquer vento de doutrina. Concorda, Henrique? Concordo. A ideia, um dos pilares, né, que a gente tem no evangelho é a ideia do permanecer, do continuar, Constância. do fruto permanente, Exato. daquilo que é contínuo, daquilo que não tem variação. Hoje está erguido, amanhã não, já demoliu. Uhum. A ideia de Concordo. permanecer continuamente, né? Seguir, conhecer, prosseguir conhecendo, e estar, continuar na mesma comunhão, no mesmo alicerce. João diz isso, né? Se vós estiverdes em mim E eu tiver e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo. Tá entendendo? Então é justamente isso aqui. Uma casa que está estruturada na rocha que é Cristo, irmão, pode vir o vento que vier, pode vir a luta que vier, pode encher o rio Nilo, pode encher o rio Jordão, meu irmão. vai passar. Pode vir o vento do deserto, tá entendendo? Vento Pode norte, vir, vento sul. pode vir chuva seródia, chuva temporã, pode não ter nada. A casa que está estruturada em Cristo, ela suporta qualquer coisa, irmão. Sabe por quê? Como eu falei, vou focar. Porque o alicerce da sua casa, que é Cristo, é
indestrutível. Então, se eu estou estruturado em um alicerce que é indestrutível, eu falo para você, ouvinte, para lhe destruir, primeiro tem que destruir o seu alicerce. E o seu alicerce sendo indestrutível, a sua casa é indestrutível em nome de Jesus. Glória a Deus. E é justamente isso. É você se preocupar, ser sensato, sensatez, ter a sabedoria, preocupar em fazer uma construção longínqua, né, para enfrentar inverno, verão, outono, qualquer fase da vida, né? Seja chuva, seja vento, seja o que for, você está preparado. Por quê? A questão, tem pessoas que vivem de campanha em campanha e tal, buscando ali, porque tem uma certa negligência, né? Não vou dizer que é isenção, a gente vai ser isento de dificuldade, não, mas tem pessoas que não praticam, não buscam e deixam para buscar justamente quando o negócio aperta, quando a coisa fica difícil. Exato. Não existe uma fórmula mágica da construção espiritual. Não existe uma fórmula mágica. Hoje tem o Monjaro, né? Tem gente emagrecendo. A fórmula mágica do emagrecimento. Mas na espiritualidade, no que consiste ao fortalecimento, a vida com Deus, não existe uma fórmula mágica. É a prática diária. Constante. É a prática diária. Verdade. É a prática Até diária. o arrebatamento. A gente tem dentro dessa prática diária a ideia da santificação. É um bom exemplo para entender a prática diária. Porque a gente entende, e muita gente olha o cristão como aquele cara perfeitão, aquela mulher perfeitona, e aí fala, não, o crente não pode fazer tal coisa. É porque falta o entendimento das pessoas de que aquele homem está em um processo de aperfeiçoamento. É a mesma coisa que a caminhada cristã. Esse processo é eterno. É eterno. Ele chegará em um momento que ele não se estenderá mais, porque ele já chegou no nível máximo da santificação. E dentro disso a gente tem três, né, que é a santificação passada, a santificação gradativa e a santificação eterna. A passada nós já recebemos quando nós aceitamos a Jesus, quando nós ouvimos a sua palavra, nós recebemos essa santificação. Agora nós somos um processo de progressão, de graduativamente, todos os dias. Você ouve a palavra hoje, você pratica essa palavra, você se fortalece um pouco mais. Você ouve a palavra amanhã, você come desse mistério, come dessa palavra, come desse alimento, e você vai se fortalecendo até concluirmos essa graduação e chegarmos num nível de varão perfeito, no nível que Jesus realmente nos glorificará. Você participará de uma santificação eterna com Deus. Então, é justamente isso a ideia da construção. Jesus não quer que você inicie essa obra, esse fundamento, e amanhã você acabou, cadê nada disso. Não, já botei meu alicerce, tô garantido, né? Já construí, tô garantido. Tem essa ideia? Construir, tô garantido, não preciso mais. Não preciso mais de nada, nada disso. Você precisa sim, você precisa continuar. E pensando bem, outra coisa é que, querendo ou não, na construção existe também manutenção. Ô, glória! Você parar para analisar, eu fazendo um serviço Paulo Souto, e os pilares lá da casa do Simão já tá rachando, os ferros já tá tudo exposto. O tempo corrói, né? Aí eu falei com ele, tem que haver uma manutenção. Tratar as ferragens, contra a ferrugem, dar outro acabamento, justamente para poder manter, permanecer. E aí a gente trazendo para nós hoje, para o mundo espiritual, qual é a nossa manutenção? É tudo isso que a gente já tem comentado, é buscar, é orar, é congregar. Isso é manutenção para nós continuarmos com nossa casa estruturada em Deus. Sabendo que, querendo ou não, quando o tempo da prova chegar, a gente vai perceber se a casa está bem edificada ou se não está. E quando a gente parte para o homem que constrói na areia, ele não está preocupado com o futuro. A preocupação dele é presente. Pro já, pro agora. Tá entendendo? Pro hoje. E trazendo para nossos dias, tem pessoas que estão preocupadas só com o agora. Tá entendendo? Tá preocupado com agora. Eu, particularmente, a minha preocupação é o hoje e o amanhã.
Preocupado em estar bem hoje e preocupado no meu bem que eu estou hoje, permanecer para continuar amanhã. Aquela frase, só se vive um dia, aproveite a sua vida. Exato. É, E essa são Essa frases frase é genéricas diabólica. e que não tem nada a ver com a vida com Deus, né? na vida do crente essa frase Frase não não- tem efeito, não. Existe. Não, então, tem que viver o hoje, tem que viver agora, tem que. Deixa tudo pra lá. Perceba que na parábola Jesus não desconsidera a hipótese do insensato estar ouvindo. Existe Uhum. a probabilidade dele estar ali ouvindo. Exato. Desde o começo do sermão, já tem anos ouvindo, já tem nos ouvindo, mas ele não cria a ideia de que essas palavras estão jorrando para a eternidade. Ele pensa que o reino é aqui, ele pensa que é tudo aqui. Ele cria uma estrutura A perspectiva, genérica, né? uma perspectiva aqui. Não, 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 não. A estrutura precisa ser uma estrutura sólida. O que eu tô te falando não é uma estrutura básica, humana e terrena, rápida como se vive na Terra. É um alimento que é para a vida eterna, né? Eterna. Se É. você parar para analisar, quando Jesus encontra a mulher na beira do poço, a mulher Jesus pede água à mulher, tá entendendo? E a mulher questiona e tal, e Jesus disse, ó, quem beber dessa água aí vai ter sede, mas a água que eu der, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. É justamente trazendo para isso aqui. Aquele que alicerça a sua casa em Cristo, tá entendendo? É como eu falei, repito, ele não vai desanimar em meio às tempestades. Aquele que alicerça a sua casa em Cristo, a casa dele não vai cair por causa de uma luta, por causa de um filho que está afastado, por causa de um desemprego, por causa de uma enfermidade, tá entendendo? Pode até abalar as estruturas, porque as estruturas abalam, E mas o alicerce, Ele é indestrutível. isso é, como você falou, é interessante também ressaltar que nós não somos super-heróis e tal, superpoderes, não. Como seres humanos, dotados de emoções, exatamente, vamos nos entristecer, faz parte. muitas das vezes chorar, meu Deus, mas a nossa estrutura está em Cristo, está na rocha inabalável, né? Então, vamos chorar, vamos nos entristecer, meu Deus, tem misericórdia, né? Às vezes fica, meu Deus, mas o importante é a base que vai garantir a sua queda ou a sua permanência. Meu Deus, olha só. Olha só. Com base nesse comentário de vocês, eu me lembro quando Jesus está participando da última ceia. A ideia de uma casa fortalecida para a eternidade Muito, muito bom. e uma ideia de uma casa que foi construída apenas Foi presente. por um momento. presente. Velho. Isso aqui me abriu um leque muito forte. Olha só. Jesus diz aos discípulos na mesa, ó, tem a ideia de ir acha um homem com a cântaro, quando você achar um homem com o cântaro, você segue ele, diga ao chefe da Sim. casa que é para preparar um lugar, onde é que vai ser a boda do pronto, ele vai lhe dizer onde é. Feito isso, Prepara tudo. pronto, tudo preparado, Jesus senta na mesa com os discípulos, e a primeira coisa que Jesus diz é o seguinte, olha, se a gente não concluir juntos essa ceia, outra vez comigo aqui, a Não. gente vai na eternidade. Se a gente aqui, vocês comigo, não conseguirem comer Só na eternidade. todo aqui, de novo comigo será na eternidade. Jesus está falando de reino desde o momento que senta na mesa. Jesus disse a eles, olhe, no céu, na eternidade, tem 12 tronos, onde vocês se assentarão comigo e julgarão as 12 tribos de Israel. Mais uma vez, Jesus está falando sobre trono, velho. Os discípulos olham para Jesus e falam, ô mestre, declara para nós aí quem é maior. Jesus está falando sobre uma edificação eterna. Jesus está falando Apontando sobre para a um alicerce eternidade. eterno. E eles estão querendo construir o alicerce deles em cima de uma areia. Mestre, fala para nós quem é o maior entre nós. Jesus vai dizer, olha, o maior entre vocês é antagônico à ideia de grandeza que vocês esperam ter. É o servo, é humilde. Aqui o grande é servido, aqui o grande é isso mesmo, mas lá é totalmente o contrário. Aí ele vai olhar para Pedro. Pedro, você. Estou explicando com as minhas palavras aqui. Pedro, você está querendo construir sua casa em cima desse alicerce raso, em cima dessa areia? Continue. Porque Satanás já cirandou você querendo derrubar sua casa. Eu intercedi por você e não deixei. Percebeu? Ele quer
construir aqui, quer ser grande aqui, quer construir pilares e alicerces em cima de questões frágeis, Passageiras. passageiras e momentâneas, enquanto Jesus está sempre convidando para um alicerce mais profundo. Olha, existe uma eternidade, a vida não é só aqui. Existe uma Exato. construção que precisa garantir a sua estadia nesse ambiente que eu estou te falando aqui, eterno. Então, se lemos esse texto tentando aplicar essas verdades espirituais, entenderemos que essa fundamentação, essa prática diária daquilo que temos ouvido de Jesus, se aplicarmos isso em nossa vida, entenderemos que essa casa edificada, meu amigo, é uma casa que nós começamos aqui, mas terminaremos Vamos. em uma questão É dizendo, muito maior. é dizendo não para o pecado hoje, dizendo não para a tentação amanhã. É porque o inimigo, em uma das versões, me fala a memória de Jesus em um dos evangelhos, a tentação de Jesus no deserto, o texto diz que o diabo se ausentou dele por um tempo. Ou seja, porque a tentação, as lutas e tal, é algo constante. Assim como nós temos que ter uma constância com Deus, é justamente por conta disso. Porque o inimigo, as tentações, as provações, questões internas, pensamentos, são diários, são todos os dias. Então é por isso que nós não podemos vacilar, é por isso que nós temos que estar em Cristo, é por isso que nós não podemos abrir mão desse fundamento, dessa construção que vai culminar na eternidade. É todo dia. O diabo vem hoje, a tentação vem hoje, o pensamento ruim, o pensamento negativo, as coisas vêm hoje que desagradam a Deus, é dizer não hoje, é dizer não amanhã, é todos os dias, até a volta de Cristo. E um ponto interessante, eu gosto sempre de estar focando no texto, e cada vez que cada um comenta alguma coisa, Deus descortina, a mente vai abrindo. E é interessante no próprio texto, é que se você analisar, só eu vou ler o versículo anterior aqui, ó, o 21, que diz assim, ó: não é toda pessoa que me chama de Senhor, que entrará no reino do céu, Olha, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. céu. Se a gente parar e analisar isso aqui, uma pessoa que tem a sua casa edificada sobre areia, faz a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é justamente contrária a essa, né? A vontade de Deus é que não construamos a nossa casa na areia. Exatamente. Aí, se a gente parar para olhar, a gente vai entender que a lógica de Deus é contrária à lógica do mundo. Como é que funciona a lógica do mundo hoje, do homem, podemos dizer? Quem é o vencedor hoje aqui na lógica do homem? Aquele que Quem chega em primeiro lugar. aquele que obtém sucesso rápido, aquele que obtém Exatamente. as coisas Que é com bem mais visível, que é bem facilidade. Tem mais reconhecido, influência. bem influente. Mas se você analisar, tem um texto que Paulo fala a respeito daqueles que correm no estádio. Uns que Bom. correm por uma coroa corruptível e outros que correm por uma coroa incorruptível. No caso, Então eu somos entendo nós. que o homem que edifica sobre a areia, ele está correndo por uma coroa corruptível. Mas o homem que edifica sobre a rocha está correndo por uma coroa incorruptível. E assim a gente entende, no reino da terra, vencedor é quem chega ao quê? Em primeiro. Existem 3 modalidades de premiação: prata, ouro e bronze. O ouro, prata e bronze. Chegou em quarto, não ganha nada. No reino de Deus é diferente. Vencedor é quem vai até o O fim. importante É é por isso chegar. que a Bíblia diz que os últimos Serão os e primeiros. os primeiros serão os No últimos. reino de Deus, o importante não é a chegar. velocidade, mas o importante é chegar. Exato, Ser fiel até o fim. exatamente. Caminhe até o fim. Chegue lá. No reino dos homens, o grande continua sendo grande. No reino de Deus, o grande é pequeno. E o pequeno aqui é grande lá. Então a questão é, a diferença do reino é bem grande, é bem maior, e se a gente não parar para focar nisso aqui, a gente passa a focar que evangelho é justamente o que você falou. As pessoas olham a gente e vê como se fossem melhores. Eu costumo dizer, falei até ontem com uma pessoa, digo, rapaz, entenda uma coisa, sou crente, mas eu posso falhar igual a você, posso mentir igual a você, eu posso caluniar igual a você, eu tô sujeito, tá entendendo? As mesmas coisas que você. Só tem uma questão, é que eu tenho alguém falando ao meu espírito que aquilo ali não agrada a ele, que não é da vontade dele. Então eu fujo
de tudo isso. Mas dentro da igreja, no meio evangélico, você vai achar pessoas que mente, que calunia, mas Jesus disse, ó, olhai para mim. Tá entendendo? Se você olha para Jesus, a sua casa é edificada sobre a rocha. Se você não olha para Cristo, está sobre a areia. Rapidinho para concluir. Uma pessoa que sai de uma igreja por causa de um irmão, a casa está edificada sobre aonde? Não está na palavra de Jesus. Não está na rocha, Está na, está na areia. tá na areia. É isso, Oswald? Sim, com certeza, né? Uma pessoa que abandona a igreja por causa de um problema, não foi edificado sobre a rocha. Abandona Foi a fé, né? abandonou a fé, foi edificado sobre a areia. Porque tudo isso aí que vem, que nos leva a se afastar de Deus, é pessoas que estão com a casa estruturada na areia. Mas os que estão estruturados sobre a rocha, diz assim, ó, ainda que eu particularmente de mim mesmo, da força do meu braço, eu não consigo. Mas em quem eu estou estruturado, vai me dar força suficiente para eu suportar e vencer. Permanecer. Glória a Deus por isso. Casa edificada. Então, se a gente pudesse datar esse sermão, essa parábola, a gente poderia datar em 5 passos, ou uma sequência de 5 pontos específicos. A gente pode separar em primeiro ponto, ouvir, praticar, fundamentar, analisar os resultados, né, da comparação e nos condicionar. O que é que eu estou... Gentileza. Primeiro passo é ouvir, Sim. praticar, fundamentar, analisar os resultados. Pronto, rapidinho. Esse analisar, você pode botar comparar. Comparar. E aí você aplica na nossa vida. Quem eu tô sendo? O que eu tô praticando? Que tipo de onde eu estou fundamentando? Onde eu estou fundamentando minha fé? Onde eu estou fundamentando a minha esperança? Ou né? seja, se tem um conselho para darmos aqui, baseado na Bíblia, que já falando não negligencie a sua vida espiritual. Não negligencie a sua vida com Deus. Vivemos um tempo em que alguns priorizam a sua vida secular, né? E o que eu estou dizendo aqui? Não estou fazendo apologia porque você fique alienado, aquém da sociedade, não. Nós somos crentes, somos cidadãos, temos responsabilidade como cidadãos, temos que cumprir os nossos deveres familiares perante a justiça, perante a sociedade. Pronto. Mas olha o que Jesus falou no final do capítulo 6 de Mateus. Buscai primeiro o reino dos céus. Não é que é para você esquecer o restante, não, Henrique. Jesus não fala isso, não pratique. Não, Jesus disse, ó, buscai primeiro. Ou seja, Jesus está colocando aqui uma escala de prioridade. Sim. A prioridade é a sua vida espiritual. Priorize a sua vida espiritual. Trabalhe mais, priorize a sua vida espiritual. Seja um bom pai de família, um bom marido. Seja um bom cidadão, um bom vizinho, um bom filho. Procure ser alguém melhor. Mas essa questão está em Cristo. Então, não negligencie a sua vida espiritual. Construa a sua vida espiritual com esse espaço que a gente está falando aqui. Segundo a Bíblia, não segundo a nossa palavra, o que a gente acha, mas segundo a Bíblia. Estamos com a Bíblia aberta aqui, passo por passo. Então, não negligencie, porque quem negligencia a sua construção, a sua vida espiritual, Jesus compara como um nécio, como um tolo, como um insensato, né? Então a ideia é que Deus não tem um problema com aquilo que a gente deseja buscar. O problema aqui é quando buscamos tudo menos uma comunhão, uma vida, uma construção sólida com o nosso Deus. Você já percebeu, que eu gosto de começar primeiro em mim, né? Você já percebeu, já aconteceu com você, de você estar preocupado com tanta coisa e esquecer de ler a Bíblia. Você se preocupa com tanta coisa, se doa ao máximo. Aí quando você para e faz uma análise de, rapaz, eu não li a Bíblia, eu não tô tendo uma vida espiritual. Então o chamado hoje, nessa tarde, é para isso. É para prioridade, não é para você esquecer o resto, mas é para priorizar o que é importante. O que é importante. Quando se trata da vida espiritual, que é a sua vida com Deus, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida na prática diária.
Então, quantas pessoas não focam na vida secular e vão lá e se dão, mas quando se trata para as coisas de Deus, Ivanildo, hoje eu não posso. Verdade. Hoje eu tô ocupado. Isso, Hoje eu vou fazer alguma coisa. Nunca tem tempo. e nisso se dá o grande número de pessoas fragilizadas, espiritualmente, principalmente, psicologicamente, emocionalmente, são pessoas extremamente frágeis, sensíveis, pessoas com uma casa construída realmente na areia. Verdade. Até porque uma questão do que você falou, o reino, tudo bem, um pai de família, um bom cidadão, mas tudo isso aí reflete em primeiramente o reino. Sim. Até porque se você não é um bom cidadão, você não é um bom pai de família, sendo crente, né? Não é um bom pai de família, não é um bom esposo, não é. Você está fora do reino. Porque tudo Não isso tá aí, praticando, né? tudo isso abrange o reino. Tá entendendo? Então a vida com Deus tem esse caminho. Primeiro em Cristo, primeiro com Cristo, para depois as outras coisas, trabalho, sociedade, família. Não é que você vá negligenciar, observe o que eu estou dizendo. Não é que você vá negligenciar, esquecer todo o resto. Porque tem aquelas pessoas a questão é também extremista, né? Não, eu vou fazer a obra, eu tô focado na obra. E esquece de todo o resto e, de uma certa forma, ela não está agradando a Deus também, porque você é um cidadão, você é um ser humano, você tem vida secular, você tem uma vida profissional, você tem uma vida familiar. Mas o que a gente está querendo colocar esclarecer aqui é repetindo o que Jesus falou. Não é nada novo. A gente não está descobrindo nada. A gente só está falando o que Jesus falou. Buscar primeiro. Primeiro, escala de prioridade. Começa do reino de Deus para o resto das áreas da vida. Né, não, Henrique? Sim, sim. E no texto também, outra coisa que eu percebo, no próprio texto de Mateus 7:24, é que Jesus não separou na fase do teste um de cada vez. Observe um detalhe, quando ele compara o homem que edificou a casa sobre a rocha, depois de a casa estar pronta, ele não botou primeiramente ver os rios, pulou para outro texto, entendeu? Entendeu? E depois voltou. Ele colocou tudo de uma vez. Desceu a chuva, sopraram os ventos, encheram os rios. Já parou para analisar? Não sei se com você é assim. Às vezes a gente está um bom período, tem uma prova, tem uma luta, Tudo tem tranquilo. uma E vento e dificuldade, poupa, né? tudo tranquilo, mas quando vem parece De que abre, repente, né? Parece que abre uma lacuna Meu e vem Deus, tá tudo de vindo tudo de vez. vez. Vem tudo de vez, é justamente para quê? Porque se nesse contexto aqui, se no texto melhor dizendo, se primeiro caísse só a chuva, aí ia dizer assim, ah, então tá bem, o telhado suportou. Se viesse só os ventos, ah, tá bem, as paredes segurou. Ou se viesse só os rios, tá bom, o alicerce tá bom, mas desceu tudo de vez. Vou bater em cima, vou bater embaixo Do e vou bater lado. do lado para ver se verdadeiramente a estrutura tá boa. E assim, às vezes, na nossa vida, vou tocar na família, vou tocar na área sentimental, na área conjugal, na área financeira, na área espiritual, para ver como verdadeiramente está a casa. é o tipo do cenário e é essencial que a enchente chegue, é essencial que o vento sopre, é essencial que a chuva venha para a gente descobrir A a qualidade qualidade da dessa. estrutura, né? Poxa, molhou aqui, vou ter que cobrir esse telhado melhor. Bateu de todos os lados, né? Você é padeiro, você sabe, né? A massa apanha tanto até se Apanha tornar tanto um. até se tornar um pãozinho bem. Mas depois de apanhar tanto, e depois você vê Olha, aquele pãozinho os tão meus bonito, amigos, tão gostoso, né? os meus amigos da La Rema tá assistindo a gente, viu? Glória a O Deus. Amém. pastor Edeltrudes, grande abraço, querido pastor Edeltrudes, também tá Maravilha. ligado aqui na programação também. De Deus. Então, Então, pois é isso aí. A gente tá focando justamente a respeito do que é o reino, de como se permanecer de pé no reino, de como fazer de acordo com aquilo que o reino exige, tá entendendo? Para nós alcançarmos naquele dia, ouvir Jesus dizer: Vinde bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, que está preparado desde a fundação do mundo. Se a minha casa espiritual hoje não está de pé, como é que eu vou poder chegar lá? Não tem como. O que vai me levar a alcançar lá é a minha casa estando de pé até o dia que a trombeta tocar.
Glória a Deus. Agora, a Bíblia é muito boa e também muito simples. De todas as exemplificações que Jesus dá, relacionada às parábolas que exemplificam o reino, né? E o reino de Deus será semelhante. E alguma coisa espiritual será semelhante. Eu acho que essa daqui, ela é carregada de detalhes nos conselhos. Desde o início até chegar aqui, ela traz uma receita que é prática, diária e passo a passo simples, né? Sim. Não tem uma fórmula difícil de se fazer, né? É como se qualquer indivíduo conseguisse fazer isso aqui. Porque o evangelho é isso, né? O evangelho é simples. O evangelho é a simplicidade. Não tem nada. Tem alguma coisa no evangelho que alguém não possa praticar? Não tem. Não tem. Exatamente. Então, tudo que Jesus falou aqui no sermão, do capítulo 5 ao capítulo 7, são coisas aplicáveis, né? Porque senão alguém dizia, não, Jesus, o senhor falou isso aqui, me deu esse conselho, mas só que isso É aqui muito é difícil. inalcançável, né? Aí teria desculpa, mas não. Por isso que essa questão da simplificação, da fala bem clara, que Jesus está dizendo, nessa área você faz dessa forma, na área social você faz isso, na área conjugal você faz isso, na área espiritual você faz dessa forma. Jesus deixa muito claro. E um detalhe interessante que você falou, Henrique, Jesus sempre usou parábolas, e várias parábolas a respeito do que é o reino, né? Parábola do filho pródigo, bastante enfática. Mas se você analisar, um detalhe, ponto de partida, é que essa parábola aqui, praticamente, ela é individual. É individual. Porque se você analisar uma coisa, o que é que você depende hoje? De uma casa. Você não tem como constituir uma família e morar na rua. Você tem que ter a sua casa. E dependendo da situação, a sua casa é até o dia de você morrer, podemos dizer assim. Uhum. Então Jesus usa justamente a parábola de uma casa, literalmente, para trazer para o espiritual. Por quê? Porque se você não tem uma casa hoje literal, você é um cara praticamente, como é que eu posso dizer? Um cara hoje que não tem uma casa, um termo que as pessoas às vezes usam aí, o cara não tem casa, sem teto, não tem onde morar, não tem nada, tá aí vivendo hora de favor, vive ao lado da sociedade, não tem nenhum teto, como Jesus disse, né? As aves do céu têm ninhos, as raposas têm Tem covis, covis, mas o do filho filho do do homem homem. não tem onde reclinar a cabeça. Mas quando você para analisar esse texto, isso aqui fala de casa. Se você tem uma casa, você tem uma estrutura. Você tem um lugar onde você sabe que pode passar a Uhum. chuva, pode passar os ventos, pode passar as tempestades. E essa casa sua aqui, ó, ela vai permanecer de pé. Então, se você analisar, eu entendo e parei para refletir nisso aqui. Jesus poderia usar várias outras coisas, mas ele fala literalmente da casa, que é o que nós, particularmente hoje, depois do alimento em si, necessitamos para poder viver em sociedade. Uma casa, uma pessoa que vive, que mora debaixo da ponte, debaixo de viaduto, ele não vive em sociedade. Ele não vive em sociedade. Ele vive à A margem margem da da sociedade. sociedade. Mas uma pessoa que tem um lar. Henrique mora onde? Mora em Simões Filho 1, rua número tal, casa número tal. Você tem uma residência. Você tem um lugar firmado. Então é isso que eu entendo aqui. Que quando você tem uma casa fisicamente, Jesus está mostrando, você tem que ter uma casa espiritualmente. Você tem que estar firmado em alguma coisa. Seja um lugar em Deus, né? Você Você tem que tá em ter um Deus. lugar, tá entendendo? Onde é que eu posso encontrar Henrique? Lá em Simões Filho. Onde é que eu posso encontrar Ivanildo, Oséias? Cada um no seu endereço. Mas quando parte para o reino, onde é que eu posso encontrar um homem de Deus que ore? Olha lá em Cristo, ele tá lá. Onde é Está que eu em posso Cristo encontrar um Jesus. camarada enraizado só em Cristo? Onde é E que é eu isso posso aí. encontrar um homem sólido em Cristo? Exatamente. O foco de Jesus é justamente isso aqui. Nosso endereço espiritual, onde está Tá firmada a estru... nossa casa, é Henrique, Jesus você está Cristo. estruturado em quem? Qual é a estrutura hoje da sua vida espiritual? A minha estrutura hoje é a igreja aqui, não. Você parar para analisar, é mais ou menos assim. Rapaz, qual é o fundamento hoje da sua fé? Qual é o fundamento da minha fé? É a Bíblia. O fundamento da minha fé é Cristo. Tá entendendo? Então é justamente isso que a gente entende e aprende. Você pode até estar em uma igreja, congregando, mas o fundamento da sua fé, a minha fé está em Cristo Jesus. Tá entendendo? Uhum. Ainda que pegue isso aqui, ó, rasgue, acabe todas as Bíblias do mundo, o fundamento da minha fé
ele é indestrutível, que é Cristo. Cristo. Sempre vai estar nele. Tem. Exatamente. Prossiga, Zé. É isso. Deus continue falando nossos corações. Palavra, esse momento muito bom, muito oportuno. E que não vai ficar por aqui, né? Em nome de Jesus, nós pretendemos Não vai ser o continuar. único, né? Foi o primeiro, mas não vai ser o único. O primeiro de muitos, sempre trazendo temas bíblicos, uma teologia prática e aplicável, simples ao entendimento de todas as pessoas. Esse é o nosso principal objetivo. Falar da Bíblia, falar o que a Bíblia O que a diz. Bíblia diz. Eu quero agradecer aqui, eu quero agradecer a todos os ouvintes, os que estão ouvindo pela internet, os que estão nos assistindo no aplicativo da Rádio Eclésia, estão nos ouvindo também por lá, a todos aqueles que eu mandei o link, que compartilhou, assim como o Ivanildo, o Oséias, o Edmilson, todos vocês que cooperaram com esse momento de crescimento, de elevio espiritual. Deus abençoe a todos vocês de forma poderosa, aos pastores, ao membro da nossa igreja que contribuíram com esse momento. Deus siga abençoando. Quero agradecer aqui a presença do Ivanildo, a presença do Oséias, agradecer aqui a presença do Edmilson, que também tem cooperado de forma excelente com esse trabalho. Quero também aqui deixar já um prévio aviso para o próximo podcast. A gente logo mais anunciará a data, convidados e qualquer outra novidade em relação a esse trabalho. Chegamos já ao final. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha contribuído com o seu elevio espiritual de alguma maneira. Deus abençoe. Ao querido irmão, aos irmãos Ivanildo e Oséias, aos seus agradecimentos, às suas considerações. É isso aí, né? Gratidão a Deus sempre, ao irmão Edmilson, como sempre, essa pessoa assídua na obra de Deus. Graças a Deus por estar aqui com o amado Henrique, o amado Ivanildo. A você, ouvinte, que está acompanhando aí nas plataformas disponíveis. Que Deus continue abençoando e o nosso coração está muito alegre. E aguardem as próximas informações, aguardem, tem novidade, tem coisa boa. Deus é muito bom. Um abraço a todos, que Deus continue os abençoando. Amém, graças a Deus. Também, desde já, eu quero louvar a Deus, primeiramente pela vida de vocês, que nos deram a oportunidade de entrarmos na sua casa, no carro, na sua guarita de trabalho, onde quer que você esteja, ouvindo a palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida de Edmilson, é o dono desta rádio, que abriu essa porta para nós. Estamos aqui para juntos anunciarmos a palavra de Deus, sem mácula, sem ira, sem contenda. Não estamos aqui simplesmente para debates polêmicos, é simplesmente abrir o texto, falar o texto, explicar o texto e falar aquilo que Deus já tem falo, né? Louvo a Deus pela vida de Oséias, um grande amigo, firmei uma aliança, Henrique. Essa aliança só vai acabar no arrebatamento, né? Em nome de Jesus. Porque lá no arrebatamento nós estaremos lá no céu, corpo glorificado. E aqui vai o meu conselho para vocês que nos ouviram. O conselho é: existe 5 pontos. Os 5 pontos para alcançar uma casa estruturada em Deus é: primeiro, você ouve. Segundo, você pratica. Terceiro, você constrói. No quarto, você compara. E no quinto, você está de pé esperando até o dia de Jesus voltar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe meu pastor Jair.